Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Danificados. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leston, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leston, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leston imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Leston é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Boyd. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Boyd é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leston, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Boyd apresenta a Leston um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leston não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Boyd explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leston conecta a padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade, e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leston e Boyd. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros
são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Legion imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Legion mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Legion e o Walker invadem o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Legion sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Legion e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Legion e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Legion, Bold e Walker correm contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Legion enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e
e sua experiência desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leston dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leston, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leston, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leston imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Boyd. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Boyd é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leston, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Boyd apresenta a Leston um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leston não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Boyd explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leston conecta a padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade, e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leston e Boyd. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor e um homem de aparência nervosa
começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Legion imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Legion mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Legion e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Legion sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Legion e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Legion e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Legion, Bold e Walker corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Legion enfrenta o líder
em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walker, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leston dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leston, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leston, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leston imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leston, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Leston um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Walker foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leston não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leston conecta a padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade, e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leston e Bold. A ação começa.
Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor e um homem de aparência nervosa começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Legion imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Legion mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Legion e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Legion sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Legion e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Legion e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Legion, Bold e Walker correm contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma,
tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Leston enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walker, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leston dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leston, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leston, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leston imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leston, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Leston um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leston não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leston conecta a padrões de um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza
um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshon e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshon imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshon mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshon e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshon e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshon e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Leshon, Bold e Walker correm
contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Legion enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walker, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Legion dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Legion, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Legion, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Legion imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Legion, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Legion um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Legion não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Legion conecta a padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador: os objetos usados do assassino,
como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshon e Bold. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshon imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshon mais determinado. Ele convence a Bold a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshon e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bold lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshon e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshon e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente
na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Leshon e Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Leshon enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leshon dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leshon, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leshon, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leshon imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leshon, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Leshon um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leshon não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leshon conecta a padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo
há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshan e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor e um homem de aparência nervosa começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshan imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshan mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshan e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshan sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshan e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshan e Bold conseguem capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente.
Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Lashon e Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Lashon enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Lashon dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Lashon, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Lashon, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Lashon imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Lashon, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Lashon um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de York foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Lashon não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Lashon conecta
há padrões em um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshan e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshan imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshan mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshan e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshan sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshan e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshan e Bold
consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Lashon Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Lashon enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walker e sua experiência desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Lashon dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Lashon, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Lashon, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Lashon imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Lashon, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Lashon um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de York foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Lashon não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês.
algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leishon conecta a padrões de um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leishon e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leishon imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leishon mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leishon e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leishon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leishon e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe
cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Legion e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Legion e Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Legion enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Legion dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Legion, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Legion, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Legion imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Legion, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Legion um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Legion não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha. Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bold explica que eles só
e que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leshon conecta a padrões de um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshon e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshon imediatamente corre atrás, com Bold e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshon mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshon e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshon e Bold e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava. Na noite da emboscada,
tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Legion e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Legion Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Legion enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Legion dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Legion, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leston, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Legion imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Legion, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Legion um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Legion não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha.
Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bode explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leshon conecta a padrões de um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshon e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor, e um homem de aparência nervosa, começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshon imediatamente corre atrás, com Bode e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshon mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshon, Bode e o Walker invadem o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshon e Bode e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava.
Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshan e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Leshan Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Leshan enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leshan dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar. Tudo começa em Chicago. Imagine uma sala de investigação com paredes cobertas por fotos e relatórios. No centro dela está o detetive Leshan, interpretado por Samuel Jackson, examinando um caso que deixa com um frio na espinha. Uma série de assassinatos brutais e ritualísticos. As vítimas têm marcas estranhas no corpo, como se fosse um símbolo de um culto antigo. Leshan, que já viu de tudo em sua carreira, sabe que está lidando com algo muito maior do que um crime comum. Agora, corta para uma notícia chocante que chega à mesa dele. Um assassinato na Escócia. Apresenta exatamente os mesmos padrões. A vítima é uma jovem local. Foi encontrada em uma floresta cercada por símbolos esculpidos nas árvores. É como se o assassino estivesse assassinado a cena do crime. Leshan imediatamente sente que precisa ir para lá. Ele não vai deixar que o assassino transatlântico continue solto. Chegando na Escócia, a primeira coisa que impressiona Lancel é o clima sombrio e as paisagens cheias de neve. Ele é recebido pelo detetive escocês Bold. É um cara com uma abordagem completamente diferente. Bold é meticuloso, metódico e não gosta muito de improviso. Leshan, por outro lado, prefere seguir seus instintos, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Eles se olham desconfiados, mas sabem que precisam trabalhar juntos. Logo no primeiro dia de investigação, Bold apresenta a Leshan um homem inesperado, Walker. Ele é um ex-policial com um passado meio nebuloso, mas conhece bem o submundo. Ambos os países de Oco foi chamado por seus contratos. Podem ajudar a descobrir de onde vieram as ferramentas, objetos usados e os crimes. Leshan não está muito confiante nessa parceria, mas com poucos dias até o próximo movimento do assassino, eles não têm escolha.
Os três começaram a investigar os símbolos deixados nas cenas do crime. Bode explica que eles se parecem com inscrições de um antigo culto escocês, algo que ele lembra ter lido em um arquivo velho. Enquanto isso, Leshon conecta a padrões de um caso de desaparecimento nos anos 90 em Chicago, algo que faz acreditar que o assassino está ativo há muito mais tempo que eles pensam. O Walker, por sua vez, descobre algo assustador. Os objetos usados do assassino, como facas, ornamentos, estão sendo vendidos no mercado negro de antiguidade e localiza um vendedor em uma vila remota e decide ir até lá com Leshon e Bode. A ação começa. Chegando na vila, a tensão é palpável. O vendedor e um homem de aparência nervosa começa a soltar informações, mas antes que ele revele algo crucial, tiros são disparados. Um carro escuro sai em alta velocidade e Leshon imediatamente corre atrás, com Bode e Walker logo atrás. A perseguição é frenética pelas estradas estreitas e cheia de curva. Apesar do esforço, o carro desaparece na escuridão. De volta à base, eles percebem que o assassino está sempre um passo à frente. Isso só deixa Leshon mais determinado. Ele convence a Bode a revisitar uma cena de crime para procurar algo que pode ter sido ignorado lá. Eles encontram um pedaço de tecido preso a uma árvore. Algo que parece insignificante, mas Walker reconhece como parte do manto usado em rituais antigos. Com essa pista, eles rastreiam o fabricante de tecido e chegam a um nome. Um historiador chamado Fergus, que estudou cultos antigos e desapareceu misteriosamente há anos. Leshon, Bode e o Walker invade o antigo escritório do homem e encontram mapas, livros. O assassino não está só matando, ele está tentando completar um ritual que, segundo as crenças do culto, trará poder imensurável. Enquanto eles conectam os pontos, mais vítima é encontrada, dessa vez uma jovem artista em Chicago. Leshon sente o peso da culpa por não ter evitado isso, mas Bode lembra de que estão se aproximando. Eles analisam o padrão de tempo entre o assassino e o que percebem que o assassino está escolhendo as vítimas de acordo com o calendário lunar. Isso significa que eles têm exatamente 5 dias até o próximo crime. Eles decidem montar uma armadilha usando informações de Walker. Eles criam uma pista de que um objeto crucial para o ritual será transportado por um colecionador de arte. A ideia é atrair o assassino para um local controlado. Leshon e Bode e Walker se preparam para o confronto, mas o assassino é mais esperto do que esperava.
Na noite da emboscada, tudo dá errado. O assassino aparece, mas não sozinho. Ele trouxe cúmplices, pessoas tão fanáticas quanto ele. O local vira um caos, com tiro, perseguições, luta corpo a corpo. Leshan e Bold consegue capturar um cúmplice, mas o assassino foge novamente. Com o cúmplice preso, eles finalmente conseguem informações sobre o próximo alvo. Uma criança de uma família influente na Escócia. O ritual final será realizado em uma antiga igreja abandonada. Leshan Bold York corre contra o tempo para salvar a criança. A cena final é um embate intenso na igreja. O assassino, mascarado e com uma voz calma, tenta terminar o ritual enquanto seus cúmplices o protegem. Leshan enfrenta o líder em uma luta visceral, enquanto Bold salva a criança e Walk, em sua experiência, desarma os cúmplices restantes. Quando tudo parece estar resolvido, o assassino revela que eles só impediram um dos rituais, mas que eles têm outros seguidores espalhados pelo mundo. Leshan dá o último golpe e o assassino é capturado, mas a ameaça parece estar longe de acabar.